viu foi o que Deus estava enviando para a igreja por um tempo. Agora ele tem, ele irá, ele sempre o faz. Ele o revela quando é a hora para revelar aquilo. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 2. Hebreus 11, vamos ler desde o 1º ao 3º. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mais uma vez, Senhor, nós precisamos de Ti. Somos pessoas que não podemos fazer nada sem o Senhor, porque temos que ter Sua direção. Para começar, somos Seus filhos, e um filho tem que obedecer o pai, ouvir o pai. E enquanto estivermos aqui nesta terra, nós estamos para Te ouvir Sua voz, Sua palavra e mudar nossas opiniões. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu só encontro uma falha em você. Vamos ter mais um pouquinho de paciência e vamos estudar mais um pouco a mensagem Mostra-nos o Pai. Vocês creem que Deus está em seu universo? Porque Ele criou os mundos, habitados e não habitados. Ele criou os mundos. Ele é o Deus do universo. Vocês creem que Deus está em sua palavra? Certamente Ele está em sua palavra. Agora, Deus em seu Filho, vocês creem? Deus em seu universo,
Deus em sua palavra. Você vê Deus em seu universo. Você vê Deus em sua palavra, porque Ele é a palavra, isto é, Deus na impressão. Isto aqui. Esta é a palavra colocada na impressão, mas Ele está também no ar. Se vocês puderem recebê-la, oh meu Deus. Fico pensando só Brana para poder falar essas coisas, e depois de 50 anos a gente lê. Ficou muito tempo parado, e a mensagem vai chegando aqui no final. Agora que mensagens de 63 a 65, algumas mensagens que nós estamos lendo, tomando conhecimento destas coisas. É simples, mas são muito profundas. Porque você tem que ver Deus em tudo. E quando você estiver com as pessoas, você deve ver Satanás também. Porque tem hora que a gente só vê Deus. Mas quando você se reúne e vai descobrir o erro do irmão ou da irmã, então vocês têm que ver Satanás. Deus não está aqui não, é Satanás. Porque estamos em torno de falar os erros dos irmãos. E a gente precisa aprender isso. E vocês que vêm nas reuniões como esta, vocês que vêm de longe, vocês conversam com gente nova, e vocês não conhecem. É como as pessoas, vocês vieram de lá do norte, vocês não conhecem o povo daqui. O povo daqui não conhece vocês. O que vocês falarem, nem se for mentira, eles acham que é verdade. O que eles falarem, nem se for mentira, você acha que é verdade. Você não conhece? Falando de pessoas. Então você não tem que falar das pessoas. Você não tem que falar dos erros das pessoas. Se não puder falar das virtudes delas, então não fale nada. Certo? Não fale nada. Mas quando a gente vê Deus no universo, Deus em seu universo, Ele fez. Você vê Deus no sol, Deus na lua, Deus nas estrelas, você vê Deus nos planetas, você vê Deus numa flor, você vê Deus no esquilo, você vê Deus numa pomba, e você vê Deus em tudo. Você vê Deus numa folha, você vê Deus numa flor. Irmão Brana ganhou praticamente um ateu com Deus em sua natureza. Falando de uma macieira que o homem entendia. E ele acabou ganhando esse homem para Cristo. Fala de boas coisas. Você não tem Deus no universo, no tocante a pessoas para você falar, fala da flor. Onde está a vida? Quem dá vida àquilo? Mas nós temos tanta coisa para falar dos outros de bem. Certo? O irmão Brano admirou, eu também admiro isso aqui. Eu só encontro uma falha em você. Que coisa boa. Se vocês olhassem em mim e vissem só uma, se minha mulher olhasse em mim e visse uma falha só, eu estava no céu. Se eu olhasse nela e visse uma falha só nela, também estaria no céu. Eu só vejo uma falha em você. Noé saiu do dilúvio, plantou uma vinha e embriagou. Já uma falha que ele teve ali. O filho dele já vieram e um dos filhos olhou e viu a nudez do pai. Ou uma falha que vai encontrando nas pessoas.
Um encontra no outro. O pai tem uma falha, o filho vem, tem uma falha também. Você encontra o Moisés com uma falha. Num certo ponto, Moisés não pôde entrar na terra prometida por uma falha. Deus viu isto nele. E um bom homem que Deus disse que ele era o homem mais manso da terra. Deus testificou dele. Mas quando Deus teve que barrá-lo e dizer para ele, olha, você não vai entrar em Canaã. Você vai ver com os seus olhos, mas lá você não vai entrar. Agora, nós já aprendemos há tempo com o irmão Brana, de vez em quando a gente relembra vocês, que Canaã é o tempo que nós estamos vivendo. Canaã é o batismo do Espírito Santo. E não há batismo do Espírito Santo hoje sem trovões. Não havia batismo do Espírito Santo nos dias de Lutero sem justificação. Era só que tinha, mas sem justificação não tinha batismo do Espírito Santo. Nos dias de Wesley não tinha batismo do Espírito Santo sem santificação. Nos dias pentecostais, as pessoas também não tinham batismo do Espírito Santo sem falar língua estranha, sem curar enfermos, expulsar demônios. Eles não tinham, era a medida daquele dia. Nos dias do irmão Brana, com o espírito de Elias, ninguém tinha o batismo do Espírito Santo, se não cresce na restauração que o Elias estava trazendo. Nos dias da revelação dos 7 selos, ninguém tinha o batismo do Espírito Santo, se não cresce na terceira etapa. E estamos chegando aqui. Certo? Vai chegar no ponto que as pessoas, elas pensam que é Espírito Santo, mas não é isso daí. O irmão Brana disse que o Espírito Santo é a palavra do dia. E o próprio irmão Brana diz que a palavra é superior aos anjos. Tem hora que a gente quer colocar a cura divina na frente. Não, a palavra é superior. A palavra é superior à cura. Ele diz, ele pregou isso lá. E ele que era pregador de cura divina, a palavra é superior. Se você tem a palavra, você tem tudo. Se você tem cura, só tem cura. Mas se você tiver a palavra, você tem tudo. Então é ver Deus. É bom ver Deus. E você sabe que a melhor coisa é você ver Deus na pessoa que você não conhece. Mais fácil. A pessoa que você lida com ela dia e noite, para ver Deus você só vê falha. Só vê erro, só tropeço. Não é fácil, porque você está lidando com aquilo o dia todo. Muitas vezes nós temos problema e não podemos ir para frente porque entre nós somos muito conhecidos. Se fôssemos mais estranhos, mais incomum, seria melhor. Quanto mais comum nós nos tornamos, pior nós somos. Quanto mais comum o marido se torna para a mulher para o marido, a coisa fica pior, se torna muito comum. A irmã Meda viu o irmão Brana, um dia ele tornou tão comum para ela que ela bateu a porta. Tão comum ele se tornou para ela que ela saiu nervosa, agitada, e tinha razão. Mas com razão, você também tem um quisto. Certo? A sua razão te traz um quisto. Ela não percebeu mais o quê? O homem se torna comum. Ele é um profeta. Os de fora dizem, isso é Deus. O outro dizia, ele é o diabo. Mas isso falar de Jesus também. Chamar Jesus de Beelzebu. Mas os que creem em Jesus dizem, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo, unigênito do Pai. Isto quer dizer a única pessoa onde você vê Deus, onde você vê o Espírito. Porque o Espírito não se vê. Então, olha nela. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele estava mostrando isso. E as pessoas nunca puderam ver, nunca identificaram a Jesus Cristo, porque se tornou comum. O próprio Jesus se tornou comum.
aos seus discípulos? Os 70 nem se fala. E a gente vê que o irmão Branham se tornou comum para as pessoas, e para uma pregadora ou para uma mulher, ele se tornava tão comum que aquela mulher dizia: você é como o velho Paulo, implicante com as mulheres. Então se tornava tão comum para as pessoas. Deus vem, e tem hora que Deus é incomum, mas tem hora que Deus se torna tão comum para poder te julgar. Ele se torna comum. Quando ele veio em Cristo, Deus se tornou homem, Deus se tornou mortal, Deus se tornou com dores. Um judeu podia dizer: se aí fosse Deus, ele não está doente. Vi falar que ele estava com dor de cabeça ali. Isaías diz que ele é um homem de dores, então ele não pode ser Deus. Mas o próprio Isaías sabia que ele era Deus. Era um Deus com dores. Jesus Cristo apareceu, ali estava o Deus com dores. E você é a mesma coisa. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós somos esse tipo de gente mortal, e que precisamos cuidar no que falamos, cuidar no que pregamos, cuidar no que ouvimos. E as pessoas que nos ouvem, e nós também que as ouvimos, precisamos cuidar. O que você diz? Olha, se você fala bem do meu pastor, amém. Se não fala, fique quieto. Porque todo mundo tem que aprender isso. A mulher, se você não pode falar bem do meu marido, fica quieto. A mulher dirá a mesma coisa. Se você não pode falar bem do meu marido, qualquer mulher, fica quieto. O marido diz: se você não quer falar bem da minha mulher, fique quieto. Não vem falar as falhas. Se você não pode ver a virtude da esposa de Cristo, fique quieto. Não fale nada, porque ela tem virtude. Ela tem virtude. Nós olhamos muitas falhas nossas. Quando eu prego, visando um lado natural, normal do ser humano, então eu sei que as próprias mulheres acham que apanham muito. Isso é para o bem delas. Não tem diferença uma mulher com um homem para ir para o céu. Não tem diferença. Os dois têm que crer. Têm que obedecer. Mas tem hora que as mulheres pensam que elas apanham mais. Não faça suas rodinhas pensando que vocês apanham mais. Vocês são o vaso mais fraco. Isso é a Bíblia que disse. Então pronto, amém. É o vaso mais fraco, tem que ser mais cuidado. Você pega aquilo que é mais fraco na sua casa, tem que trabalhar com jeito. Você já viu a limpeza dos cristais que você faz na sua casa? É totalmente diferente do alumínio. O alumínio você esfrega, você bate. Mas o cristal você não pode fazer isso, você tem que trabalhar. E muitas vezes nós temos crentes cristais. Você não pode pregar para ele, você não pode bater, não pode nem lavar, tem que deixar de enfeite só, é crente enfeite. Você não pode usá-lo, Deus não pode usá-lo, é crente cristal. E Deus quer nos pegar no grosso, no sujo. Irmão Branham diz que justificação é como você pegar um copo sujo no galinheiro. Aí você vai e lava. Agora, pegar um cristal sujo no galinheiro, vou te falar, dá um trabalho terrível para limpar esse irmão, essa irmã. E eles quebram fácil. Você tem que tomar cuidado, que te corta logo. Ele não permanece. Então, vamos pegar a boa natureza de pessoas que Deus pode usar. Diga: Senhor, não quero ser enfeite. É crente enfeitando a casa, é mulher enfeitando o lar, é marido enfeitando o lar. Eu não quero mexer com marido e mulher. São os enfeites que se tem, as flores de parede, que não aquece ninguém, o fogo pintado. Ninguém
nós primeiro usávamos as flores aqui de plástico, né? Falou, me tira esse negócio, que eu não quero plástico mais não. É bonito, na minha casa tem. E engana. Nós estamos no tempo do engano. O crente plástico, eu não sei como é que chama esse material que eles usam aí, mas é tão perfeito que a pessoa diz, que bonito, mas não tem vida. Que irmão bonito, que irmã bonita, mas não tem vida. E é tempo dessa falsidade. É tempo desse tipo de crente bonito. Mas não precisa nem jogar água nele. Ele não precisa da água. Ele é morto. Ele é bonito, mas é morto. Você fala assim, aquele defunto estava bonito. Mas era defunto. Eu mesmo para ir para o cemitério, parece que aí tem que ir bonito, talvez nunca pôs um terno, aí não, não, eu vou vestir meu pai, vou pôr um terno dele. Para quê? Para a terra comer. Vai passar mais calor lá. Então, as pessoas querem enfeitar. Irmão Branco faz essas igrejas enfeitadas, defunto, enfeitado. Então tem um crente, só enfeitado. O lugar que ele vai fica bonito, as coisas ficam bonitas, mas não tem vida, ele não tem vida. As nossas mensagens podem ser mensagens enfeitadas, mas precisa ter vida. Nós estamos procurando vida. A pregação tem vida, você precisa ter vida em você. Agora, é ver Deus em seu universo. Deus em tudo. Como é bom ver Deus em tudo, né? Aí eu vejo Deus em você, você vê Deus em mim. Então nós somos tudo Deus. Porque Deus está em nós. 135 mostra-nos o Pai. São coisas simples, eu quero passar por deidade assim até chegar lá. Muitas vezes as pessoas dizem que Jesus era judeu. Alguns deles dizem que ele era um meio gentil, meio judeu. Ele não era nem uma coisa nem outra. O bom de profeta é isso, que já tira a máscara da coisa logo. Ele é judeu, ele era meio, ele fala, não era nada, nem gentil, nem judeu. O que ele era, Brana? Ele era Deus. Isso é quem ele era. Aí você toma esses pregadores dualistas que aprenderam com teólogos e não com profeta. Se o povo entendesse que existe essa linhagem do tempo do irmão Brana, existe essa linhagem do tempo de Moisés, do tempo de Paulo. Paulo jogou fora a teologia. Mas alguém cata aquilo. Vocês veem no tempo de irmão Brana pôs fora isso daí. É bom uma pessoa que estudou teologia, não tem nada contra, é bom. Ela tem mais sabedoria para falar, eu quero saber se tem vida. A mensagem precisa ter vida. Aí você chama Pedro, você sabe falar, talvez venha para o Pramode, Vancês, e sai a mensagem. Aí você, mas está saindo vida daí, como é que sai alguma coisa daí? Uai! Então, as pessoas estão precisando receber isso, uma revelação do que se ouve. O que eu estou ouvindo é verdade. E tem uma coisa, eu estou usando isso porque nessas reuniões eu gosto de despertar tudo. Então, se vocês encontram, se vocês visitam alguém, se alguém visita vocês, então, conversa coisa boa. Talvez você, vai lá na minha casa, aí chegar lá, eu só vou falar mal dos outros. Não vai na minha casa não, fala, tchau irmão, tchau irmã. Vai embora. É melhor você me dar um café, um chazinho, um bolinho, e ficar mudo. Do que começar a falar demais, achando que eu tenho que encher o horário.
Encher o horário, aí a pregação tem que encher o horário. Se eu for pregar, eu prego a noite inteira. Eu tenho que parar, porque o Espírito Santo, se eu for, o Espírito Santo vai me levar a noite inteira. O Espírito Santo não cansa. Aí eu tenho que dar uma parada, Senhor, o povo está cansado, eu também. Então, vamos parando por aqui. Né? A gente tem que ter luz. Luz da palavra. É o que a gente precisa. Então, presta atenção. Irmão Brana diz que outra pessoa não poderia nos salvar. E, para começar, o sangue de Deus nos salva. O sangue de Deus traz Jesus Cristo em nosso meio. O sangue de Deus traz o Espírito Santo. Não o sangue de um judeu ou de um gentil, mas o próprio sangue criador de Deus. Jesus, o homem, era o seu filho, que ele mesmo criou. E Deus habitou neste tabernáculo. Se Deus não tivesse criado um filho, para ele poder habitar nele, porque Deus não podia nascer pelo sexo. Ele teve que criar célula, genes, óvulo. Ele teve que criar para ele poder habitar. Não era que nem nós. Você vê Jesus, por fora ele era igual a nós, mas por dentro era Deus. Aí o irmão Brana diz no 141, mostra-nos o Pai. Lei sem pena não é lei. E a Bíblia diz, no dia em que dele comeres, nesse dia morrerás. Quem foi que disse isso? Deus. Quem tem que pagar? Deus. Para um pouquinho para você ver. Deus impôs uma lei, uma penalidade. Se você comer, você morre. Agora ele sabia que o homem ia comer e ia morrer. Aí ele pegava e mandava um filho para salvar esse homem. Aí Deus era injusto. A lei é dele, foi ele quem falou. Ele quem tem que pagar. É isso que eu quero que vocês vejam e que os dualistas vejam. Que foi Deus quem pagou. Deus teve que criar um corpo. Habitar naquele corpo e morrer na carne. Para poder pagar o preço da sua própria lei. Que ele tinha dito, morrereis. O homem morreu. Agora eu tenho que salvar esse homem. Não posso mandar meu filho para salvar. Isso daí nós temos na mensagem, irmão Brana, parágrafo 100, a revelação de Jesus Cristo. Quando o homem errou, pecou, Deus mandou um anjo? Não. Mandou um filho? Não. Ele mesmo veio. É uma mensagem que os dualistas não podem crer nela. Foi ele mesmo que veio. Deus não poderia enviar uma outra pessoa para tomar o lugar. Aí ele diz assim, ó, seria injusto novamente. Seria errado para ele fazer este irmão morrer pelo que este irmão fez. Deus, ele mesmo, teve que vir. E a única maneira de fazê-lo seria entrar em sua própria carne. O Filho é a própria carne de Deus. Não é nada de sexo, é do Espírito Santo. É uma carne que o Espírito Santo gerou, é a própria carne de Deus. Aí Deus pode morrer, aí Deus pode sangrar, porque ele não sangra, ele é Espírito, ele é imortal, ele é invisível, mas agora ele pode. Sua própria carne, que foi seu próprio corpo criativo, que ele fez, ele mesmo,
para que ele pudesse sofrer a morte. Amém. Ele não podia fazer o filho sofrer a morte. Ele tinha que ser esse filho, porque o corpo, era o corpo no qual o pai estava trabalhando, operando, mas era o corpo do próprio pai. O 143 mostra-nos o pai. Aí está o evangelho em poder. É Deus manifestado em carne, Emanuel, para tirar os pecados do mundo. E naquele sangue nós confiamos. Não no sangue judeu ou no gentil, mas no sangue de Deus, que era Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual ele disse: eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Era o Pai nele. O Pai é Espírito. Essas são coisas que nós conhecemos, mas você não pode ser arrebatado sem a revelação correta da deidade. Você não pode. Você tem que ver Deus, Espírito, em seu corpo de carne. Como Espírito você não o vê e ele não pode morrer. Como carne, ele veio naquela carne, ele pode morrer e pode te salvar. Só assim, porque outro não poderia nos salvar, porque a lei é dele. Ele sofreu a pena. Quem faz a lei também tem que sofrer a pena. Deus sofreu a pena. O homem errou. Mas Deus diz: você não come desse fruto, senão morrereis. Ele sabia que o homem ia morrer. Então ele tinha uma pena agora para cumprir. Tem um outro parágrafo aqui, eu não sei se eu encontro ele aqui agora, simples demais, é 133, Deus condescendendo, não podia ser tocado por causa do pecado. Em seguida, Deus mesmo se refletiu em um homem, porque o homem foi feito à imagem de Deus. O primeiro homem você sabe que é espírito. Você, antes de ser o que você é aqui agora, antes de ser isso, você era espírito. O seu espírito é a imagem de Deus. O seu corpo é a imagem animal. Mas o seu espírito é a imagem de Deus. Isso daqui é muito bom a gente sempre aprender. Deus teve que fazer a mesma coisa para ele. Ele fez o homem à sua imagem, espírito. Agora Deus teve que vir na imagem do homem, carne. Porque o homem não podia ser salvo se Deus não viesse na imagem dele. E o homem não podia ser Deus se não fosse feita a imagem dele. Amém? Deus foi feita a imagem do homem para sofrer, pudesse sofrer para que pudesse tirar o pecado. E aqui está, deixa eu entrar dentro desse pedacinho para nós chegarmos. É coisa tudo conhecida, nós estamos aqui só relembrando alguma coisa. Em uma reunião de rua, certa vez uma mulher indagou: a quem ele orou no jardim do Getsêmani? Eu respondi: eu quero lhe perguntar uma coisa, você testemunhou que tinha o Espírito Santo, onde ele está? A quem você ora? Ele está dentro de você, é claro. A quem ele orou no Getsêmani? Ao Pai que está dentro dele. Ah, mas quando fala Deus meu, eles pensam que tem um outro lá em cima. É porque o próprio Deus, que é Espírito, se o seu Espírito não te deixa, você não morre. E se o Espírito Santo não deixasse aquele corpo, ele não morreria. Por isso, ele, carne, natural, humano, Deus meu, por que me desamparaste? Bem, estou lendo isso porque o irmão Brana vai entrar no título que nós demos aqui: eu só encontro uma falha em você. Tão simples. Eu tenho tantas. As pessoas, vocês não podem vir aqui pensando que eu sou Deus. Eu como, bebo, tenho mulher, tenho filhos.
choro, grito, sorri, peço perdão. Então, você tem que vir aqui pensando também que eu sou um homem. Deus é a mensagem que está no homem. Aí ela é perfeita, ela não falha, ela não fica triste, ela não angustia. Glória a Deus. Bem, 145. E aqui é uma boa coisa guardar isto. 145, mostrando-nos o Pai. Ou mostra-nos o Pai. Bem, temos o Espírito em medida. Essa é a nossa diferença de filho de Deus para Jesus, filho de Deus. Nós temos o Espírito por medida. Jesus não. A plenitude estava nele. Ele o tinha sem medida. Somos filhos e filhas de Deus por medida. Como tomar uma colher de água do oceano. E ele é todo o oceano. Mas os mesmos produtos químicos que estão na colher de água do oceano, estão em todo o oceano. Por isso você é um filho dele. Você é uma colher da água tirada do oceano, Jesus Cristo. E o que você é? Isso que é um produto de Deus, é a quantidade. É uma colherzinha, mas tem tudo o que tem no oceano. É um homem pequeno, uma mulher pequena, mas tem tudo o que tem em Deus. Uma colher d'água, uma gota do sangue de Jesus Cristo. Isso é bonito, mas é a mesma qualidade. Diferimos em quantidade dele, mas somos o mesmo em qualidade. Ele é o oceano, eu sou uma colher. Mas o que tem no oceano tem dentro daquela colher. Pois foi tirado do oceano. Você foi tirado de Deus para poder vir aqui. Você estava em Deus. E essa colherinha está aqui. E você tem uma parte natural que você reprova a si mesmo, que você nunca vai considerar a si mesmo, que você tem problema consigo mesmo, porque é a parte carnal. Mas lá dentro tem tudo que tem no oceano, em Jesus Cristo está ali dentro. É Deus operando, atuando em você. Por isso que, irmão Brando diz, portanto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que nos difere de Brana? Brana é o oceano. Eu sou uma colher d'água tirada do oceano. Se em Brana tinha cura, em mim também tem. Se em Brana tinha revelação, em mim também tem. Oh, eu estou falando mas você é essa colher. É uma colherzinha d'água que você também está representando o oceano numa colher d'água. Isso é ver Deus em seu universo. Deus em sua natureza, Deus numa colher d'água, tirado do oceano, Deus num homem, tirado da mensagem de Brana, Deus numa mulher, Deus numa igreja, tirado da mesma mensagem que a noiva. Eles confundem a noiva com uma outra coisa, o oitavo. Não, é a colher só, é uma colher tirada dali, daquele grande oceano chamado Brana.
Sim, Deus em seu universo, Deus em sua palavra, Deus em seu Filho. Você vê a carne de Jesus igual a nossa, sofre dor de cabeça. Um dia doeu a cabeça dele, tinha ressuscitado um morto, sofreu dor de cabeça. Isso não desconsidera Deus. É Deus para mim, mas estava com dor. Nós vamos entrar aqui agora. 146, mostra-nos o Pai. Agora, neste dia em que os pregadores do evangelho social, irmãos, tentam fazer dele alguma espécie de um simples profeta, ou algum bom filósofo, ou algo parecido. Agora, diz Brana, ou ele era Deus, ou o maior enganador que o mundo já teve. Ele era Deus, nada menos e nada mais. Teólogos, povo da ressurreição isolada, vocês foram enganados pela ressurreição isolada esses 40 anos. Vocês foram enganados. Ultimamente estão sendo enganados pela dualidade. Mas quem já nasceu para ser enganado, vai ser enganado a vida inteira. Não notam vocês que a mensagem teológica deste dia, que vocês gostam, bebe, não é do oceano Brana, é do oceano teológico. Vocês também são uma colher do teólogo, mas nós somos uma colher de Brana. Aleluia, isso é o que importa para nós. O irmão Brana diz que Jesus era Deus, não era nada menos e nada mais. Era Deus. Você encontra essa mensagem teológica, o que Jesus é? Ele é um filho. Rapaz, se ele é um filho, ele não pode me salvar. Se ele é um filho, ele não pode me perdoar. Ele tem que ser Deus. O próprio Deus. Porque a lei é de Deus. Para não pecar é de Deus. E agora, para poder cobrir o pecado, ele mandou uma lei de sangue animal. Mas para dissipar, desintegrar com o pecado, ele veio no seu próprio sangue para limpar a nossa vida. Oh, deixa eu chegar lá. Uma mulher pertence a determinada seita que não crê no nascimento literal e virginal de Jesus. Não aceita isto. Eles creem que é mente sobre a matéria. E ela vem me ouvir pregar com bastante frequência. Uma noite ela me encontrou ao sair, ela afirmou: irmão Bran, eu amo ouvir você falar. Eu disse: obrigado. Ela disse: eu só encontro uma falha em você. Cuidado com esses elogios. Eu amo ouvir você falar. Eu amo ouvir o seu CD. Mas eu encontro uma falha. Você crê no novo nome. Eu amo ouvir a sua pregação. Mas eu encontro... A gente não encontrou uma só. Eu tenho um monte. Eu amo ouvir o CD. Mas, por último, eu encontrei uma falha. A mensagem de uma só pessoa. Eu amo ouvir. Aí você pensa, ganhei mais um. Mas eu encontro uma falha em você. 148, mostra-nos o Pai. Eu disse: bem, graças a Deus. Espero que o Senhor encontre apenas isso, apenas uma. E eu disse: meu Deus, tantos defeitos que eu tenho e você só encontra um deles. Eu disse: muito obrigado. Eu disse: posso perguntar qual é a falha? Eu só encontro uma falha em você. Posso perguntar qual falha é? Ela respondeu: sim, você enaltece demais a Jesus. Eu disse: eu tenho certeza de que estou dentro. Se essa é toda a culpa que eu tenho, se eu o enalteço. Ela continuou:
você o enaltece demais. Eu perguntei, o que você quer dizer com enaltecê-lo? Ela afirmou, bem, você o faz divino. Eu disse, ele era divino. Oh, ela disse, senhor Bran, você está errado aí. Disse, ele era um bom homem. Eu disse, ele era mais do que um bom homem. Ele era um profeta. Eu disse, ele era mais do que um profeta. Ele era o Deus dos profetas. Oh, que diferença daquela crença daquela mulher. Que diferença da crença do irmão Liveio. Mesmo em respeito à sua partida, à sua morte. Mas que diferença. Como que você pode falar isso para duas pessoas, uma que é Deus e outra que não é? E Brana veio dizer, ele é divino. E ele não é um divino, ele é o divino. Ele não é um Deus, ele é Deus. Ele não é apenas Deus profeta, ele é o Deus dos profetas. Está aqui, ó. Por isso que eu gosto do profeta. Desde quando eles dizem que o pastor Joaquim ensinou a deidade errada. Ele ensinou, foi certo. Errado são aqueles que depois vieram nos encontros do pastor Joaquim, ensinando dualidade. E você vai procurar quem foi que ensinou dualidade no púlpito do pastor Joaquim. Se não foi outro teólogo, vai lá para você ver daqui de perto de nós. Não vou falar o nome dele. Foi teólogo que fez isso. Quem foi que trouxe dois dos Estados Unidos? Teólogo. Brana não, Brana está aqui agora com essa mensagem, mostrando para você que ele é divino, Jesus Cristo é divino, ele é Deus, nada menos, nada mais, diz William Brana. Agora você tem que saber, quando o irmão Brana diz que uns creem que ele é um como o seu dedo, e está errado, porque as pessoas batizavam só em nome de Jesus. Era como o seu dedo, mas se batizasse em nome de Jesus Cristo, já não era mais como o seu dedo. Porque tinha que ter o Pai nele, o Espírito nele. E eles nunca conseguirão ver isso daí. E ela respondeu, senhor Bran, se eu provar para você, você disse que era fundamental. E se eu provar para você pela sua própria Bíblia, vocês veem como que as mulheres são atrevidas. Umas pregadoras atrevidas, umas irmãzinhas atrevidas, querer provar para William Brana, para o profeta, quão comum era Brana para essa mulher. Quão comum. Se eu provar com a minha Bíblia, a mulher vai fazer bolinho. É que não sabe nem cozinhar. Se eu provar para você, Brana, pela sua própria Bíblia, que ele não era divino, você aceitará? Eu respondi, se a Bíblia diz assim, eu creio na Bíblia. Ela argumentou, tudo bem, eu vou te dar a própria Escritura. Ah, coisa boa, Brana não conhecia essa Escritura. Eu vou te dar, uma mulher querendo dar Escritura para o profeta. Eu vou te dar essa escritura, São João capítulo 11. A Bíblia diz que quando Jesus desceu ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Ele não podia chorar e ser divino. Eu disse, isso é tudo? Perguntei, isso é tudo que você tem a dizer? Ela respondeu, sim. Eu disse, senhora, seu argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Vai falar do espírito de Elias, é crítico mesmo, né? Mas também encontrar umas mulheres atrevidas dessas, uns pregadores atrevidos que existem dentro da mensagem, uns teólogos atrevidos, para dizer, Brana diz aqui, ó, ele era divino. Ele diz, não, ele era humano. Eu não quero saber nada desses teólogos, eu quero saber da mensagem do profeta. Sabe por que essa mensagem chegou para nós? Vocês a têm hoje, depois de 14 anos que eu estou pregando essa mensagem. Sabe por quê? É porque eu creio na mensagem do profeta. Eu não creio no livro dos outros, eu creio na mensagem do profeta.
E por isso eu digo, se você escutar minhas pregações e eu não provar parágrafo por parágrafo, então queime-os. Mas se você queimar e estiver provando, você vai ser queimado no inferno também. Senhora, o seu argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Isso é o que eles têm hoje. Tudo que eles têm é fraco desta forma. E, vamos lembrar, eu só encontro uma falha em você, então não tem. Você entendeu isso aqui? Ela encontrava uma falha. No final, o irmão Brano deu a resposta, ele não tinha aquela falha. Eles encontram que a mensagem do novo nome, de primeiro tropeçavam na unidade de Deus. Tropeçaram no profeta. Aí depois de dentro da mensagem, começaram a tropeçar no novo nome. Agora, por último, estão tropeçando na mensagem de um só homem. E eles vão dizer assim para nós, se eu provar para você que a mensagem de um só homem foi Brana, você crê? Diz, por certo que eu creio. Eu tirei, foi dela. O mesmo parágrafo que você vê Brana, eu vejo a esposa. O mesmo parágrafo é a mesma coisa. Você vai olhar lá atrás, a mesma escritura que você vê Pedro, eu vejo Brana. Por quê? Porque Pedro foi para o dia dele, Brana foi para os dias dos Estados Unidos. Agora, o mesmo parágrafo que você vê Brana nos Estados Unidos, eu vejo a noiva hoje. É o mesmo parágrafo. Eles não gostam da mensagem de um só homem. Eles não querem a mensagem de um só homem. Agora, você tem que saber que essa mensagem que você tem, que é só do irmão Brana, você está crendo em Jesus Cristo ontem, filho. E ele é hoje também. Ontem, 40 anos atrás, outra geração. Já passou mais de uma geração, irmãos. Nós estamos num tempo perigoso. Já passou mais de uma geração que o irmão Brana partiu. E Deus esperou passar esta geração para poder abrir nossos olhos, nós com Bíblia na mão, com mensagem na mão, 30 anos de crente na mensagem, crendo no irmão Brana, e nós não via nada, uma turma de cego. Ah, mas o dia que raiou a luz, filho, raiou a luz lá nos Estados Unidos, raiou a luz aqui. Quando raiou a luz, já vi. Nós não precisamos de muita coisa. Quando começou, só tinha uma nuvem do tamanho de uma mão. A era terminou. Só isso aí. É a nuvem do tamanho de uma mão. Ó, avisa o povo da mensagem que vai chover agora. Elias diz, pode avisar Acabe que vai chover, mas é uma nuvem do tamanho de uma mão, insignificante, vai chover. E meus irmãos, de 2000 para cá, choveu a noite inteira. As pessoas não percebem, e a mensagem está aí. Ninguém aumentou a mensagem. Nós não estamos aumentando a mensagem, nós não estamos tirando, nós estamos dando a mensagem como ela é. Essa é a mensagem do dia. Eu só encontro uma falha em você. Então, se eu provo para você que Jesus Cristo é o mesmo hoje, não tem essa falha que você quer me provar. Se Brana mostrou que Jesus Cristo era humano e divino, acabou a falha. Que a mulher diz, eu encontro só uma falha em você. E ele diz, mas eu tenho tantas, senhor, obrigado, ela só viu uma. Se fosse examinar, e depois você visse nas mensagens do irmão Brana, o tempo que ele não tinha revelação. Você já viu um profeta não ter revelação? Ele diz, não pode. Você já viu o tempo da noiva, que ela não tinha revelação? Irmão Brana não tinha, ele não tinha e pregou o selo dentro de 20 minutos. Ele pegou dos outros e pregou.
Mas um dia Deus falou para nós, esse negócio não dá certo, ficar pegando coisa dos outros. Eu vou te dar isso aqui. E mesmo Deus falando que ia dar para ele, já estava tarde, não chega, aí começou a juntar as pregações. Vou repetir isso daqui outra vez. Aí já o Espírito Santo entrou no quarto. Anulou tudo aquilo. Anulou aquelas notas de pregações todas, até as pregações que ele tinha feito antes, com respeito àquela Bíblia, aquele capítulo, aquele versículo. Anulou tudo. O Espírito Santo faz isso. Você deveria entender que o Espírito Santo está hoje anulando tudo aquilo que você acha que é certo. Ele anulou para mim o que eu pensava que era certo. O irmão Branham diz que a gente sempre pensa, mas não é isso. É a revelação que manda. Ele diz o que eu pensava não estava certo. Então, hoje nós temos mensagens seguras na mensagem do irmão Branham para poder explicar onde o irmão Branham teve suas dificuldades antes da revelação e quando foi corrigido com a revelação. A revelação corrige tudo, filho. Quando veio a revelação dos selos, corrigiu tudo que o irmão Branham pregou. Se você começar a pregar a mensagem do irmão Branham antes da revelação dos selos, com mensagens doutrinárias que o irmão Branham pregou antes, você querer pregar depois da revelação dos selos, adiante, você estará pregando coisa errada. Irmão Branham corrigiu. Eu tenho que ir lá e corrigir. Eu tenho que corrigir. Então, nós estamos aí há 14 anos, graças a Deus, pregando o que estamos pregando. A mensagem, ela é infalível. Mas até que chega a hora de pregar aquela mensagem, nós tudo era cego. Tudo cego. Eu vou dizer que eu enxergava? Eu não enxergava mesmo. Eu não enxergava. Quando eu comecei a enxergar foi quando eu levei um choque. Em 1994, 95, eu levei um choque. Dali, caiu tudo no lugar. Tem hora que você precisa levar um choque. Certo? Eu levei um choque, mas caiu tudo no lugar. Aí eu fui ver, falei, não, eu estou preocupado com coisa que não está certo, eu tenho que ver o que é o novo nome. Agora é José no Egito, já não é José mais, aqui ninguém te conhece por José, é Zafenate Panear. Oh, agora, Jesus, entre os gentios, ele não foi conhecido mais como Yehoshua, e sim como Jesus, Jesus. Por que isso? E vem a interpretação. Vocês vão encontrar pessoas hebraicas, e se vocês não têm arraigado a sua fé, eles vão te enrolar. Você tem que ter uma fé revelada para isso daí, para você vencer isso daí, nesse dia, porque quando eles vêm te trazer um nome hebraico, Deus já tem novo nome. Eles te trazem o nome original hebraico, Deus tem o nome original gentil. Tudo já mudou. Eles vêm tarde. Os judeus estão esperando o Messias. O Messias já veio faz 2000 anos. Agora tem uns judeus aí que não tem revelação da palavra. Eles querem apenas despertar o nome antigo, mas Deus já tem novo nome. É isso que eles tinham que entender. E eu não vou pregar sobre isso hoje, que aí eu preciso de horas para falar, certo? Não vou falar sobre isso hoje. Mas já deu um toque depois. Mais para frente você fica sabendo. Te prepares, porque eles vão dizer que você tem falha. E tem como mostrar que você não tem falha. E eu aprendi isto porque me disseram, a sua mensagem está errada. Porque os 3 nomes que estavam em cima da cruz, em hebraico, e grego e latim, era Yehoshua. Aí, não precisa nem de você orar muito. Você vai na Bíblia e vê. Qual que era o latim daquele dia? Era Jesus. Como que pode ser Yehoshua? Qual era o nome grego daquele dia? Deus já colocou ali, porque o judeu rejeitou, o evangelho passou para o grego e do grego latim. Aí chegou a nós. Aí nós
tratamos de Jesus, porque nem a letra J tem, mas nós que não tínhamos o Y, nós tínhamos o J, então se colocou o J no lugar, senão não tinha jeito nem de soletrar o nome. Mas está tudo em ordem hoje. Por isso o irmão Brana vem e mostra, creio que é os parágrafos 80 em diante, da mensagem à revelação de Jesus Cristo, ele vem dizendo que 3 coisas boas causaram o evangelho para nós. Os judeus trazendo o único Deus verdadeiro, o grego trazendo a língua universal, que naquele tempo era universal, hoje a língua universal hoje é o inglês. Naquele tempo, a língua universal era o grego. Isso foi Brana que falou, então eu creio nele e acabou. E ele diz, e a Roma trazendo para nós as estradas. Aí ele ainda interpretou, para levar o verdadeiro evangelho. Roma, essa de fazer asfalto, estradas, veio de Roma. É o que Brana disse que veio fazer. Então ela veio fazendo, eu tenho acompanhado isso, quando eu comecei indo para o sul, temos visto isso nos lugares que nós passamos. Comecei a ir para o sul, eles começaram a pôr máquina. O que esse povo vai fazer? Duplicar, porque eu tenho que levar o evangelho. Eles não entendem isso. Foi duplicar a pista para... Eles pensam que é para facilitar para eles. Não, eles vão me atrapalhar. Ele está atrapalhando o pastor João Bispo lá, que está parado, fazia mais de 2 horas antes de começar o culto. Ele está atrapalhando o pastor João Bispo, está atrapalhando. Essa estrada foi feita para nós, sai da nossa frente. Esse asfalto, essa duplicação para o sul, foi feito para isso. Agora está duplicando o restinho, que ficou uma moitinha de 30 quilômetros aqui no estado de São Paulo. Agora estamos desbravando aquilo tudo ali também, abrindo tudo. É para levar mensagem, rapaz. Vocês não entendem isso. Brana pregou isso daí, e eu creio nisso. Daqui a pouco eu começo a ir muito lá para o Belém do Pará, vai fazer pista dupla para lá também. Já estão? Eles já começaram a fazer. A gente pode não entender, as coisas estão correndo certinho. Brana diz que é assim, está acontecendo assim, o evangelho está sendo levado. Vocês têm toda dificuldade, agora eu vou mostrar para vocês que eu ganhei de vocês. Porque Brana não falou que ia preparar um monte de avião para trazer o povo. E não estou parado nisso, eu não vou de avião por causa disso, não. Eu só me vi isso agora. É estrada para levar o evangelho. Eu sei que tem estrada lá no ar, mas essa estrada que o Mombrano estava falando era aqui. Era aqui para levar o evangelho. E o evangelho está sendo levado desta forma. Não te preocupes, a mensagem tem chegado nos lugares que eu ainda não fui, nem sei se vou. Mas que o CD já chegou lá, já chegou. Isso daí é o importante. Isso é para o povo eleito. Tem para um povo eleito. E isto que nós estamos fazendo hoje, olha o tanto de gente, muito pouca gente, irmãos, para uma mensagem que é maior que tudo hoje. Essa é a maior mensagem do mundo hoje. A revelação dos trovões, do novo nome. Isso daí é a maior mensagem hoje, mas é um grupinho insignificante que crê, que aceita. São pessoas com dificuldade que, olha, vai o ano inteiro economizando para fazer uma viagem. Economiza o ano inteiro, o dinheiro só dá para viajar e talvez tem que comer alguma coisa na estrada e tem que ficar orando. O dinheiro não acabar. Porque é pouco. O que está acontecendo? As pessoas devem dar valor às coisas. Entende? Deve dar valor. Se vocês dão valor de vir numa distância dessa por causa da mensagem, só para conhecer aqui, porque vocês já conhecem a mensagem, já seria o suficiente. Não precisa nem de me conhecer, já viu no CD, é melhor. Talvez lá no CD eu estou mais bonito que aqui. Seria melhor você conhecer lá, mas você quis vir aqui. Mas a questão não é o homem, a questão é a mensagem. Isso é, o que toca no coração do povo, o que faz o povo gastar para vir numa reunião dessa,
É exatamente isso, é a mensagem. Aqui tem mensagem. Tem mensagem. Não é a mensagem que eu criei, não. Deus me deu graça para ver. E agora vocês estão acompanhando e vendo a mesma coisa. E quando você vê a mesma coisa, você diz amém a cada coisa desta. Cada mensagem desta. Cada pregação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de regozijarmos com a palavra deste dia, que possamos mostrar ao mundo de hoje que a falha que eles veem que nós temos na mensagem já está provando que não é falha. A falha que aquela mulher encontrou em Brana, ele provou que não é falha. Senhor, o que esse povo tem contra nós é muito fraco. É uma sopa feita daquela galinha que morreu de fome mesmo. Então, do caldo de uma galinha que morreu de fome, e eles estão achando que estão com tudo, Senhor, e eles estão pisando na palavra. Eles estão vendo Jesus ontem, mas eles não veem Jesus hoje. Jesus hoje é a mensagem da hora. Agora a mensagem da hora pode estar no homem que você não gosta, que você não crê, que sempre foi assim. A mensagem da hora estava em Moisés. Datã, Abirão e Coré não gostavam daquela mensagem da hora. A mensagem da hora estava em Jesus, mas os 70 não gostaram, e o Judas também não gostou da mensagem da hora. A mensagem da hora estava em Brana, mas os seus homens que estavam interpretando eles nos púlpitos também não gostaram da mensagem da hora. Grandes homens não gostaram. A mensagem da hora está aqui, mas eles não gostam da mensagem da hora. Eles passaram por aqui, eles viram, ouviram a mensagem da hora, mas eles não conseguiram ficar, porque são dos 70, que tem que ir, tem que se ir embora, tem que pregar outra mensagem, tem que estar fora, não pode nem continuar pregando o que Jesus pregou. Os 70 tinham uma mensagem diferente, e quem sai daqui não pode pregar o que a noiva prega. É uma desonra para eles pregar o que a noiva prega, porque eles estarão fora pregando o que o outro prega. Eles estarão criticando a mensagem de uma só pessoa e pregando a mensagem que aquela uma só pessoa pregou e prega. Deus, ajuda este povo com a luz da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar.